Queridos, é um prazer conhecer cada um de vocês. É um prazer compartilhar daquilo que Deus tem nos ensinado e que Ele vai nos ensinar nessa noite, aprendermos juntos diante dele. Amém? Eu sei que temos muitas igrejas aqui representadas e eu queria que você agradecesse o seu pastor Purim por ter liberado você para estar conosco e também agradecê-lo por esse voto de confiança, especialmente o pastor Tertuliano, de que esse seja um tempo de graça manifesta de Deus sobre as nossas vidas, que esse possa ser um tempo antes de ser um tempo de renovação, que esse antes de ser um tempo de renovação possa ser um tempo onde a nossa mente, e se nelas existirem algum tipo de fortaleza, de que as nossas mentes possam se curvar diante da revelação da palavra do Senhor, de que o nosso coração não seja o coração de Faraó, que quando ouve a revelação de Deus endurece, mas de que o nosso coração possa ser de filhos, de que se curva diante do conhecimento, do poder e da autoridade do Pai, se curva diante dele e diz: Pai, me ensina. Amém, queridos? Eu sei, uma das primeiras vezes que eu ouvi falar desse tipo de palavra diferenciada a respeito de libertação, essas coisas, eu confesso que eu entrei num ambiente forçado pelo meu líder espiritual na época, e eu entrei num ambiente com os dois pés atrás, assim. Não era um pé, eram os dois atrás. Então, eu sei que é realmente uma situação onde a gente tem que ponderar, onde a gente tem que avaliar muitas coisas, e de que é necessário rever muitas coisas das nossas práticas. Eu não estou aqui com a pretensão de ser a dona da verdade, estamos aqui para aprender juntos, mas eu quero falar daquilo que eu tenho vivido, ministrado, aprendido e colhido frutos para a glória de Deus. Amém? Eu e meu marido estamos no ministério pastoral já há um bom tempo, por volta aí de 18 anos, e tem sido um tempo gracioso, um tempo de misericórdia de Deus, de privilégio de Deus. Há 2 anos, aproximadamente, estamos no ministério itinerante, eu, ele e o Senhor. Nós somos pastores, sim, de uma denominação, nós somos pastores da Igreja Mevan, é uma igreja não muito conhecida no norte do Brasil, mas há 15 anos já no estado de Santa Catarina. Mas mesmo pastoreando uma igreja local, o nosso ministério é itinerante, e vamos aonde o Senhor nos direcionar, para falar daquilo que Ele tem dito para nós, que é o tempo de anunciar, e é por isso que nós estamos aqui. Amém? Eu quero pedir perdão pelo atraso da hora. Nós pretendemos sim começar às 19h30 amanhã e os demais dias, com exceção do domingo, que vamos iniciar às 9h30. Atrasamos hoje porque muitas pessoas como eu se perdeu, não conseguiu achar a igreja, enfim. Tá bom? Desculpa aí pelo atraso, mas vamos tentar ser pontuais, a partir de amanhã. Amém? Então vamos lá, eu quero falar hoje a respeito de maldição. Maldição é uma palavra que a gente tem a intenção de evitar, mas na verdade, para falar de maldição, eu quero, na verdade, desmistificar o conceito de maldição. Existem muitas informações a esse respeito e às vezes nós mesmos temos dificuldade de entender alguns princípios bíblicos acerca da maldição. Então, eu quero falar de uma forma que tudo aquilo que é desconfigurado da Bíblia a respeito de maldição possa cair por terra hoje no nosso entendimento. Então, desmistificando o conceito de maldição. Para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Deuteronômio 11:26 e Gálatas 3:13. Todo esse assunto que nós vamos falar de desmistificar o conceito de maldição, eu queria que a gente não vai ler Isaías 61, o capítulo todo, mas você pode anotar aí
legal você trazer a partir de amanhã. Então, o capítulo 61 do livro de Isaías é para nós um referencial. Porque se a Bíblia diz, tudo o que diz no capítulo 61, acerca daquilo, da forma como seria a nossa vida, e como seria a nossa vida dentro daquela palavra, e aquilo não é verdade em nós, é porque tem alguma coisa que não está fluindo direito. Então, o referencial para começarmos a pensar nesse conceito é Isaías capítulo 61. Já fica aí como uma tarefinha para você fazer antes de dormir hoje. Amém? Os textos então, Deuteronômio capítulo 11, apenas o versículo de número 26, e Gálatas capítulo 3, versículo de número 13. Eu vou fazer a leitura. Eu vou citar muitos textos bíblicos. Talvez eu não te dê tempo hábil para que você encontre. Aí você dá uma anotadinha e confere em casa depois. Podemos combinar assim? Deuteronômio 11, 26 diz: Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. O próprio Deus dizendo para mim e para você que Ele coloca como se fossem duas bandejas diante de nós, como opção de escolha, bênção e maldição. Ele nos oferece essas duas opções de escolha. Gálatas 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, antes de nós começarmos a pensar nesse conceito, Deus coloca para nós a informação de que também existe na cruz de Cristo Jesus um propósito a respeito da própria maldição. Então, queridos, antes da gente falar do que é o conceito de maldição, vamos dizer o que não é. Muitas vezes falamos que algumas coisas são maldição e elas não são. Por exemplo, toda fé sem fundamento bíblico não é maldição, é superstição. Toda fé sem fundamento bíblico ou sem um tipo de embasamento bíblico não é maldição, é superstição. E aí então a gente tem um monte de falatórios aí. Se você de repente começar a pensar em algumas coisas que os seus avós ou sua mãe dizia, né, você vai entender então de que existem superstições, afirmações dentro do nosso cotidiano que pensamos ser maldição e não é. Volto a repetir: toda fé sem embasamento bíblico não é maldição, é superstição. O que é a maldição? Toda quebra de princípio bíblico, de lei ou de mandamento. A quebra de um princípio bíblico gera uma maldição. Tudo que você não encontrar respaldo bíblico para dizer que aquilo aconteceu, não é maldição, é superstição. Maldição é uma palavra que nós temos 200 vezes escrita na Bíblia. Todas as vezes que a Bíblia ela insiste em falar sobre um assunto, é como se Deus dissesse para a gente o seguinte: presta atenção. A insistência de Deus em algum termo, alguma palavra, algum assunto na Bíblia, é porque Ele está requerendo uma atenção maior. Ele está requerendo de que os nossos olhos, a nossa mente, a nossa busca de entendimento por aquele assunto seja aguçada. Então, se nós temos na Bíblia uma palavra 200 vezes, queridos, Deus está chamando a nossa atenção. Deus está dizendo: gente, vamos acordar para o negócio, vamos prestar atenção, porque isso é sério no meio de vocês. Não é um assunto. Quando eu me converti, eu dizia o seguinte: eu não vou falar do diabo e ele não vai falar de mim. Se eu não mexer com ele, ele não mexe comigo. Se eu não falar das coisas que eu não quero entender, isso não vai ter influência sobre a minha vida. Queridos, isso é uma fé sem fundamento bíblico, uma superstição. Então, não é de Deus para a minha vida. Deus está insistindo que prestemos atenção. Existem 3 tipos ou
três formas, ou três anúncios diferenciados de maldição na Bíblia. A que mais temos prejuízo, vamos dizer assim, por quebra de leis, é o arar. Arar é uma das palavras usadas no original para falar de maldição, e arar tem exatamente a conotação de quebra de princípio bíblico. Todas as vezes que eu e você tem uma lei, um princípio, seja uma lei cerimonial, seja uma lei, independente de que tipo de lei que seja na Bíblia, seja qual princípio for, todas as vezes que eu e você quebramos uma lei, um princípio bíblico, arar é consequência disso na nossa vida, maldição. A segunda palavra usada para falar de maldição na Bíblia é anátema. Essa nós conhecemos mais de pertinho, que é o resultado da desobediência, que é a maldição que vem a nós por fruto de fazermos algo que é proibido. Um exemplo disso na Bíblia é Ananias e Safira. Dizimar é princípio, eles dizimam, mas eles desobedecem naquilo que é instituído dentro do padrão de dízimo. Eles tentam negociar esse valor, oferecem um valor menor e Deus os fere com uma maldição ou uma punição. Então, todas as vezes que eu e você desobedecemos, e a desobediência que entra com todo o princípio de autoridade, todas as pessoas que exercem autoridade sobre nós, pais, mães, avós, pastores, líderes, né? A desobediência. Alguém disse, você não faz isso. As minhas filhas costumam dizer assim, se a minha mãe disser que é para levar guarda-chuva e não tem uma nuvem no céu, leva, porque vai chover. Então, é uma brincadeirinha, mas a anátema é uma punição por força da prática de desobediência por mim ou por você. Quando Josué fala para Acã para não mexer nos despojos, e ele mexe, o resultado da desobediência é a destruição, é maldição sobre aquele povo. A terceira forma que a Bíblia fala a respeito de maldição é oral, que quer dizer que é a forma de que somos tocados por maldição quando falamos mal de alguma pessoa. A Bíblia diz que nós não podemos amaldiçoar ninguém, ainda pelo contrário, que nós devemos abençoar quem nos amaldiçoa. Então, todas as vezes que nós falamos da vida de alguém com uma conotação que não seja de bênção, nós estamos trazendo sobre nós o toque com permissão de Deus ou o resultado de quebra de princípio bíblico. Nós somos feridos com maldição. Então, quando nós falamos de maldição, basicamente existem mais, mas as mais que a gente mais vê na Bíblia são as três formas: por quebra de princípio de lei, por desobediência e por falar mal das pessoas. E quando nós falamos mal de uma pessoa e a vida dessa pessoa de quem nós falamos mal não tem nenhum tipo de possibilidade daquilo ser verdadeiro, nós falamos por injúria, por defamação, por calúnia, a Bíblia diz que a maldição sem causa não prospera. E isso vai voltar ainda em porção dobrada para aquele que anuncia. Então, pensando naquilo que não é maldição, porque não tem fundamento bíblico, e naquilo que é maldição por fundamento bíblico, então todas as vezes que eu falar a palavra maldição, lembre disso, de que nós estamos falando de quebra de princípios de Deus de forma legal. Queridos, no céu, nesse momento, não existe uma briga de poder. Não existe Deus, o nosso Deus, medindo força com o diabo. No céu não existe isso. Existe um Deus que tem um governo, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Trino, e existe um Deus que tem um governo deste mundo, Satanás e os seus demônios. O céu, ele é muito organizado, o inferno é muito organizado.
anjos é algo extremamente organizado, onde eles prestam contas de todos os seus serviços. E eles têm funções, eles têm metas, eles têm estratégias de trabalho e eles também agem dentro de um processo de legalidade, assim como o reino de Deus. O reino de Deus, Deus e os seus anjos também têm uma hierarquia. Os querubins, os serafins, os arcanjos, e eles também agem de uma forma legal. Se esse território aqui, eu quebrei um princípio, quebrei uma lei de Deus, e a Bíblia diz que quando eu quebrar o princípio, eu serei ferido com maldição. Então, a consequência legal disso, sobre a minha vida, dá permissão de que o império das trevas atue naquela área da minha vida. E aí, então, aquela rapidez de dizer, você está quebrado isso em nome de Jesus, queridos, vamos pensar. Deus, Ele não faz buraco na parede para entrar. Deus não pula janelas. Deus não arromba portas para entrar na nossa vida. Deus não é assim. Então, quando o diabo tem legalidade de tocar na nossa vida e nós ficamos entendendo que se eu orar e quebrar a maldição estará quebrado, nós estamos equivocados. Porque Deus não vai entrar no território que é de direito do diabo estar. Deus só vai entrar nesse território e dominar quando essa pendência, esse documento legal na mão do diabo for acertado. Se você tem uma pendência no cartório, o oficial de justiça bateu a porta da sua casa, dizendo que você tem uma dívida, de que você precisa ir no cartório acertar. Você pode chegar dentro do cartório e dizer para a pessoa que vai te atender de que aquela dívida está quebrada no poder do nome de Jesus e essa funcionária vai rasgar esse documento? Não vai. E por que nós achamos que no mundo espiritual é assim? Não é. Enquanto aquela dívida, aquele problema, aquela desordem espiritual não for acertada, nós não podemos trocar de dono. Isso é maldição. O inimigo de nossas almas tem direito legal por uma quebra de princípio, por uma desobediência ou por um problema de língua a estar dominando a minha vida. E não tem pastor, unção pastoral, ministério de intercessão que tem um coração forte para quebrar isso. Não estou menosprezando ninguém, eu quero que você entenda o princípio. Eu preciso acertar isso. Contas, queridos, precisam ser pagas no mundo natural e no mundo espiritual não é diferente. Então, pensando em maldição dentro de um contexto bíblico, nós estamos falando de princípios como legalidade de execução. Quando nós falamos de maldição na Bíblia, nós estamos falando de um Deus que criou o bem e o mal. Nós estamos falando de Deus que criou todas as coisas. E se pensarmos ainda de que Deus, como Pai, e Pai que tem na sua essência de caráter a primícia do amor, e dentro da primícia do amor existe a disciplina da correção, esse Deus que ama, Ele não vai negligenciar a correção e a disciplina, muito pelo contrário. Porque a disciplina e a correção, ela tem o propósito de nos alinhar dentro daquele padrão de bênção e não de maldição. Então, como eu e você escolhemos a maldição na nossa vida? É óbvio que se o diabo aparecesse na nossa frente, e ele não é bonito, e nos oferecesse um prato de maldição, em sã consciência, nenhum de nós aceitaria. E ele então não é assim que faz. Mas quando eu e você desobedecemos, quebramos princípios bíblicos, nós fazemos a escolha da maldição. Simples assim. Basicamente assim. Quando nós escolhemos fazer da nossa língua um instrumento de calúnia, de difamação, de injúria, de colocar um contra o outro. Queridos, a nossa língua deve ser fonte abençoadora. Se eu não tenho nada para falar das pessoas para abençoar, faz jejum de silêncio. Você vai aprender ainda a ter sensibilidade espiritual para ouvir o Espírito Santo de Deus. E
e não vai escolher o prato da maldição. Deuteronômio 28:15 diz assim: será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Elas vão chegar às nossas mãos. Se nós contraímos uma dívida e não pagamos, o banco, tínhamos uma duplicata para pagar, no dia tal, o banco fecha às 3 horas da tarde e não pagamos. Não é às 3h05 que o oficial de justiça vai bater a nossa porta. Isso precisa de um tempo, tramitação legal. A questão da maldição também é assim. Às vezes a gente, não, fiz isso uma vez, não deu nada, vou fazer de novo. Queridos, não se engane. Tem um período de transição legal, no mundo espiritual também. Pode ser que não vai chegar a sentença batendo na porta da sua casa às 3h05, mas mais cedo ou mais tarde, não tenha dúvida. A palavra de Deus diz que nada ficará encoberto. Se não vai ficar encoberto, vai aparecer. Vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde. Então vamos pensar o seguinte: como é que eu posso saber se tem algum tipo de maldição na minha vida, na minha família, no meu ministério, no meu trabalho? Como é que eu posso saber se existe algum tipo de maldição sendo executada dentro da minha vida? Como é que eu posso saber se eu preciso de restauração ou de libertação? Basicamente, a gente tem 10 áreas na nossa vida que são de fácil identificação. Se temos maldição, precisamos de libertação. Esses 10 pontos são espiritual, a vida espiritual, emocional, conjugal, familiar, saúde, paternal, social, financeiro, ministerial ou profissional e moral. Eu vou falar rapidamente a respeito de cada um desses pontos. Quando nós falamos então de vida espiritual, uma das grandes marcas de um problema, uma desordem na vida espiritual é o ânimo dobre. Hoje a minha fé está boa, amanhã já não tenho tanta fé assim. Hoje consigo ter ânimo, o culto é às 7, 6 horas, já estou pronta, já estou querendo ir. Mas no domingo que vem vou me arrastando. Leitura bíblica, vida de oração. Os dons espirituais não fluem, não consigo crescer. Fulano chegou na igreja faz 6 meses, ele já está lá na frente, eu estou aqui ainda. Isso são alguns sinais de que a minha vida espiritual pode ter algum tipo de documento lá no outro lado, no terreno de Satanás, por alguma quebra, algum princípio, alguma desordem. Isso é sinal de desordem na sua vida espiritual. Quando nós falamos de vida emocional, hoje, queridos, talvez esse seja um dos maiores sinais. Eu não estou dizendo que depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade ela seja exatamente uma afirmação de uma desordem, de questões de maldição. Porque nós somos um corpo, nós somos uma máquina, e como uma máquina, uma hora outra vai dar defeito, e é dando defeito que nós vamos ser promovidos para a cidade para Nova Jerusalém. Vai ter que dar um defeito para a gente ir, ou o arrebatamento acontecer. Mas hoje nós falamos de um grande índice de doenças psicossomáticas. Se nós formos falar então de síndrome de pânico, de depressão, e tantas outras síndromes existentes hoje, nós vamos estar percebendo que tem alguma coisa desorganizada, porque, queridos, Deus nos fez perfeitos. E a razão pela qual Deus colocou uma alma dentro de nós é para que pudéssemos nos relacionar com as pessoas dentro do molde dele, um padrão de excelência. E a excelência de Deus começa com amor. Então, se dentro de mim, se dentro de você existem marcas ou uma forma de fluir emocionalmente, que não seja através dos frutos do Espírito Santo, como por exemplo mágoa, ressentimento, ira, indignação, falta de perdão e tantos outros, então você tem uma luz vermelha intensa piscando dentro de você, dizendo que existe sim uma desordem
E essa desordem é de fundo espiritual. Talvez sim, você esteja necessidade de passar por um processo de cura interior e sim, um processo de libertação. Quando falamos de vida conjugal, em todas as áreas aqui citadas, nós estamos falando pessoal, estamos falando da nossa geração, estamos falando da nossa descendência. Todas as vezes que falamos de maldição, eu não sei se você prestou atenção na Bíblia, Deus fala disso não de indivíduo, Deus fala disso de geração, desde o Antigo Testamento, sempre. Deus está falando geracionalmente. Então, se vamos falar de todos esses 10 itens, e agora do conjugal, nós vemos que a minha mãe não foi feliz no meu casamento, eu não sou feliz no meu casamento, a minha filha não é, epa, tem um negócio errado aí. Tem um sinal contando aí, porque se o casamento foi instituído por Deus, e foi, e Deus tem isso como menina dos seus olhos, família é coisa latente do coração de Deus, então não é para dar errado. Casamento é lugar de manifestação de glória de Deus. Casamento é um lugar onde existe um movimento até mesmo dos anjos de Deus de uma forma intensificada para promover essa plenitude. Então, se casamento não é na conta de 1 mais 1 igual, tudo vai bem, nós temos um problema. E se isso vem se repetindo dos avós, dos pais, então, pensa que isso não é nem uma luzinha vermelha piscando, já tem um alerta aí que está gritando e nós precisamos prestar atenção. Familiar. Quarto item, familiar. Questões familiares a gente pode pensar na mais ampla. O marido não é o cabeça, não é o sacerdote, mas a esposa. Ou às vezes os filhos é que têm domínio sobre o casal. Não é? Hoje a gente vê isso com muita facilidade. Hoje os governos familiares, com muita frequência, infelizmente, estão no poder dos filhos. E não do pai. E não raramente nós vemos as mulheres sendo as comandantes do marido. E ainda nós falamos, e eu dizia isso, meu marido não dá conta, alguém tem que fazer. Não é bem assim. Isso é um sinal de que existe uma desordem. Questões de saúde. Algumas enfermidades, elas acompanham geracionalmente. Às vezes a gente vê 3, 4, 5 gerações as pessoas morrendo da mesma enfermidade. Problemas de saúde que acontecem em vários membros da família. Uma tia lá, um sobrinho aqui, um irmão lá. Nós precisamos prestar atenção. Não existe por acaso, pelo menos eu não creio. Quando nós falamos de paternidade, eu não estou falando de não ter um pai. Mas às vezes nós temos pais biológicos, nós somos órfãos. E todas as vezes que existe ausência de intimidade entre pais e filhos, nós estamos falando de ausência de paternidade. Questão social, eu preciso me apressar, né? A questão financeira, vamos imaginar o seguinte, você ganha X. Na matemática, esse X seria suficiente para você ter uma vida equilibrada, mas esse equilíbrio não chega. Sempre acontecem coisas. Na hora de fechar a conta dá sempre negativo. Tem alguém ali que furou o teu secretário e ele tem autoridade para isso. É um sinal de que existe uma desordem. Questão profissional ou ministerial. Não consegue romper, não flui, não há crescimento, sempre estagnação. Moral. A questão moral, queridos, a palavra de Deus diz que o nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. Quando a nossa vida tem muito sim, muito talvez, muito mais ou menos, muito jeitinho, existem sinais aí, alertas, que precisamos prestar atenção. Gálatas 7, de 7 a 8, diz assim: não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Às vezes nós pensamos o seguinte: mas eu não plantei isso na minha vida. Por que eu estou colhendo? Olha para trás. Olha a prática da sua geração. Você muito provavelmente vai encontrar uma raiz. Uma menina que aos 12 anos engravida, ela vai dizer assim: eu estou sendo reincidente no meu erro? Claro que não. Mas olha para trás. Muito provavelmente existe um histórico de imoralidade na família dela. Muito provavelmente alguém abriu uma brecha no mundo espiritual ou despertou a alavanca da maldição, pela imoralidade ou por um desvio moral intenso dentro dessa área, que foi permitido que a maldição viesse nessa geração e essa menina sofresse o prejuízo disso. Queridos, o pecado, ele é pessoal, a consequência não, é geracional. Lá no Éden, Adão pecou. Nós estamos debaixo dessa geração. A Bíblia diz que nós somos feridos com isso. O pecado é pessoal, a consequência é geracional. Tudo aquilo que praticamos de quebra de lei, a consequência disso já atingiu a nossa descendência. Tudo que nós fizemos de quebra de maldição, de desobediência ou de uso indevido da língua, já feriu com maldição a nossa vida e a vida dos nossos descendentes. E aí, quando eu comecei a pensar nessas coisas, eu falei: Jesus, o que eu faço agora com os meus filhos? Eu já tinha 2 filhos. Eu falei: Jesus, o que eu faço? Eles estão até aqui de maldição por minha culpa. Por culpa dos meus pais, por culpa dos meus avós. Nós não podemos fugir disso. Não tem como, queridos. Não dá dentro disso dizer assim: já você está impedido de tocar nisso. Ele vai continuar lá, porque você quebrou uma aliança. E a palavra de Deus diz que quando nós quebramos, a consequência disso é uma maldição. Aonde, dentro desse processo de maldição na nossa vida, seja há quantas gerações isso tenha iniciado, aonde um dia houve demônios, traumas, maldições, iniquidades, o único jeito, queridos, é fazermos do jeito que Jesus ensinou na cruz. E quando a gente faz do jeito que Jesus ensinou na cruz, quando nós resolvemos essa pendência de forma legal, a consequência disso, a consequência da quebra da maldição, não gosto dessa palavra, mas a consequência de alinharmos, de colocarmos ordem na desordem, a consequência disso é de que nós não só vamos ter Deus como nosso Pai, mas nós vamos ter a suficiência da cruz, vamos ter tudo aquilo que podemos ter através do Espírito Santo de Deus, e ainda teremos a presença e o serviço dos anjos de Deus a nosso favor. Então esse negócio é bom demais. Tem um preço? Claro que tem. Você vai conseguir mudar isso da noite para o dia? Não. Nós não conseguimos mudar 40, 50, 80 anos em 2 horas. Nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ser inteligentes e entender de que se tem um processo para ser feito, então vamos ser obedientes a ele. Porque desobedecer também gera outro princípio. Quando a gente fala de obediência e de desobediência, para você entender isso com clareza, Deus, quando criou todas as coisas, a começar pelos anjos de Deus nos céus, quando houve a ruptura separando os anjos de Deus e os anjos caídos, essa ruptura, ela aconteceu pela desobediência.
Então, a única diferença que existe entre um demônio e um anjo de Deus é a posição. Posição de obediência e posição de desobediência. É o mesmo poder, a mesma mão quem fez, é o mesmo movimento no mundo espiritual. Tudo que os anjos de Deus têm força e poder para executar, os anjos de Satanás têm também, porque foi Deus quem o fez. Mas eles foram separados por causa da desobediência. Então, quando eu e você fazemos a opção de desobedecer, é a mesma coisa. Somos separados. Porque aqueles que continuam com Deus, aqueles que estão debaixo desse legado de bênção de Deus, são os filhos que escolhem a obediência. Os filhos que escolhem a desobediência ficam como filhos que estão num processo, que vão ter que eliminar a desordem, vão ter que resolver alguns problemas por fruto de sua escolha, para poder voltar ao lugar de obediência. Não existe nenhum tipo de possibilidade de estarmos nos dois lugares ao mesmo tempo. Para que isso fosse possível, você precisaria ser cerrado ao meio. E nós não conseguimos viver se isso acontecesse. Ou então nós estamos no lugar de filhos da obediência, ou nós estamos no lugar de filhos da desobediência. Não podemos também nos enganar acerca desse princípio. Aonde existe algum tipo de maldição na vida de uma pessoa que existe algum tipo de maldição, um abismo chama outro abismo, assim. Então, as coisas, a gente pensa que não pode piorar, mas ela piora. Garanto que cada um de nós tem uma experiência assim. Imaginava que não tinha jeito de ficar pior e ficou. Então, quando a gente fala de um coração ferido, de uma pessoa que está vivendo nesse movimento do mundo espiritual, de consequência de uma quebra de um princípio, esse coração, ele vai possuir algumas coisas que não são de Deus. Por exemplo, orfandade, vai estar aberto à sorte de abusos físico, moral, espiritual, sexual, bastardia, imoralidade, traição, mentira, medo, vingança, ódio, injustiça, egoísmo, avareza, mágoa, maledicência, espíritos de enfermidade. E tem pessoas que isso é tão acentuado que ela começa a imaginar que vai ficar doente e fica. São os espíritos de enfermidade. Superioridade, inferioridade, amargura. Queridos, todas essas coisas dentro de um coração de um homem, de uma mulher, de um filho de Deus. Queridos, nós precisamos parar tudo. Parar tudo. Dizer, Deus, eu estou entendendo que eu preciso ter responsabilidade com a minha vida. Eu preciso ter responsabilidade comigo. Porque tudo que tem dentro de mim, quando eu imponho as minhas mãos sobre alguém, é o que tem dentro de mim que eu transfiro a ela. Se eu vou orar com alguém e dentro de mim existem todos esses tipos de marca, de enfermidade, de heranças do legado da maldição espiritual, eu estou transferindo isso. E é essa a vantagem do império das trevas, de fazer multiplicar a enfermidade no meio do povo de Deus. As nossas igrejas, eu não estou falando de Palmas, eu estou falando de Brasil, as nossas igrejas, elas estão doentes. As nossas igrejas a nível de Brasil estão carecendo de terem a humildade de olharem para dentro de si e dizer, Deus, dentro de mim tem mais fruto de maldição do que frutos do teu Espírito. Eu preciso ter responsabilidade com a minha vida, porque é dela que eu vou prestar conta para o Senhor no dia final. E nós não podemos mais tapar o sol com a peneira. Nós não podemos mais fazer vistas grossas para a quantidade de problemas que temos. Os princípios
ao Senhor, dizer: Deus, vem com o teu prumo aqui, bota o teu prumo divino sobre a minha cabeça, e toda parede que estiver torta, o Senhor tem permissão para quebrar. Você tem noção do que é o prumo de Deus ser colocado sobre a nossa cabeça? Acertarmos as desordens na nossa vida é isso. Queridos, não tem como consertar a desordem mexendo delicadamente nas coisas. Você vai ter que ir lá no fundo, você vai ter que ir lá na raiz. E se você quer construir algo que permaneça, vai ter que ter profundidade, vai ter que estar ligado na raiz do Senhor. Não é do nosso jeito. Queridos, isso não é radicalismo. Isso é princípio bíblico. Posso ouvir um amém aí? Amém. Está todo mundo aí? Amém. Amém. Deixa eu falar um pouquinho de herança, de leis. O escravo é aquele que tem uma permissão muito restrita. O escravo é aquele que tem um território minúsculo, se podemos dizer assim. O escravo, quando eu digo escravo, aquele que tem a legalidade da ação de maldição sobre a sua vida, vai ser uma pessoa que tem uma mente pequena, referente às coisas de Deus. Vai sempre pensar pequenininho, num quadradinho, tudo que é novo não é aceitável, não aceita mudança. E tem até aquela máxima que diz assim: eu nasci assim, já tenho tantos anos, ficou assim, vai continuar assim. Tudo bem, nós somos livres para continuar sendo escravos se nós quisermos. Nós somos tão livres que podemos escolher ir para o inferno, dando até glória a Deus, se a gente quiser. Porque nós somos livres. Deus nos deu o direito de escolher bênção e maldição. Somos livres para continuarmos escolhendo ser escravos ou